colocar em pé, para que nós possamos fazer essa leitura. Diz assim: neste ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida que tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-me-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois o caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu os enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Amém. Pai, nós realmente desejamos ouvir tua voz. Sabemos, Deus, que este é um tempo que o Senhor tem ouvido nossa denominação, num desejo de crescimento, de fortalecimento. É um tempo que o Senhor tem ouvido teu Espírito sobre nós, nos dado estratégias, visão, direção. E por isso, Pai, nós pedimos que nem o calor, nem as preocupações que virá depois, nem a preocupação com o tempo, Senhor, nos ouve o privilégio de ouvir e entender a tua palavra. Porque nós queremos os nossos corações, Senhor, queimando pela mesma chama que queima o teu coração, que é a paixão pelas almas. Senhor, fala conosco em nome de Jesus, inclina os nossos corações, ilumina a nossa mente, Senhor, nos ajuda a ouvir sem nenhuma outra preocupação, preconceito ou ansiedade, mas ouvir procurando entender qual é a nossa parte nesse grande projeto que o Senhor nos tem dado. Nós clamamos isso ao Senhor, Pai, porque nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Por isso, desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode interpretar. Quando nós olhamos para esse texto, para essa chamada de Jesus, e quando nós entramos no contexto anterior, que é Jesus falando com a mulher samaritana, Jesus trabalhando o coração daquela mulher, Jesus atendendo a uma necessidade, a um anseio pessoal daquela mulher. E quando nós vemos Jesus dizendo assim: eu tenho uma outra comida, então mesmo que os discípulos não tenham entendido no primeiro momento, nós quando lemos o texto, nós entendemos perfeitamente o que Jesus está colocando. E a nossa visão, amados, ela tem que se concentrar exatamente naquilo que Jesus estava tentando passar aos seus discípulos. E nós vamos então nessa manhã pensar um pouco nesse texto e tentar aplicá-lo à realidade que nós temos vivido, desse desafio nacional de crescimento, de evangelização, de plantio de igrejas, de formação de liderança, de formação pastoral. Nós vamos tentar aplicar essa realidade e, quem sabe, sairmos daqui um pouco mais conscientes daquilo que Deus espera de nós, como homens, como mulheres, como servos dele, como pastores e líderes que colocam o seu coração e a sua vida à disposição de Deus. Então, eu gostaria de pensar com os irmãos em relação a esse texto e tentar dar um pouco essa direção. Quando nós olhamos para o panorama todo que está acontecendo ali, e para os questionamentos dos discípulos, nós vemos que existe uma diferença radical entre o que acontece na mente e no coração dos discípulos e o que está se passando na mente e no coração de Cristo. Então, começamos por aqui. A questão ou a visão do tempo. Segundo a visão dos discípulos,
é o seguinte, Jesus fala para eles, vocês olham para frente e vocês dizem, ainda não é o tempo. E Jesus diz, mas eu digo para vocês, já. Então nós vemos que no relógio humano, no cronos humano, muitas vezes nós achamos que ainda dá para esperar um pouquinho mais. Muitas vezes o nosso cronos marca um tempo de 24 horas, que nos determina, né, um ano de 365 dias, meses de 30, 31, 28 ou 29 dias, e assim por diante, o nosso cronos, ele nos faz olhar de uma maneira, às vezes, muito simplista para determinadas situações e dizer assim, ainda dá para esperar mais um pouco. Quando nós pensamos, por exemplo, em relação à volta de Cristo, nós dizemos assim, ainda falta muito, ainda muitos povos não alcançados, ainda há muitas coisas a serem feitas, ainda há muitas profecias a se cumprir, e nós olhamos para o nosso crono, nós olhamos para o nosso tempo físico, para o nosso tempo humano, e nós dizemos assim, ainda há um tempo. Mas existe um tempo que é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, as coisas acontecem de maneira que os homens não conseguem compreender. E às vezes a gente até percebe que as profecias estão se cumprindo. Às vezes a gente vê que neste tempo, neste momento que nós estamos falando sobre o projeto Colheita, parece que a história da humanidade está se terminando. E que daqui a um pouco todas as profecias irão se cumprir. Mas a gente ainda continua julgando por aquilo que nós entendemos e dizemos, falta muito, está próximo, mas ainda falta muito. E nós não pensamos que se a nova era diz que o mundo está sendo preparado para a manifestação do Anticristo, para a formação de um novo pensamento, um novo reino, uma nova direção, nós nos esquecemos que quem está por cima de todas as ações, pensamentos humanos, filosofias e todos os sinais dos tempos, e até mesmo de toda a criação e de toda a tecnologia e de qualquer outra coisa que possa existir, é o próprio Deus. E que assim como o mundo prepara todas as coisas para a manifestação de um líder mundial, assim também Deus prepara todas as coisas para a manifestação do tempo do fim, para a manifestação do seu Filho nas nuvens, consumando toda a história que ele já disse, já anunciou desde os tempos eternos. E não abrir esse ficar de olhos. As coisas que podem se cumprir, não é verdade? Hoje, com todo o acesso que a humanidade tem, a tecnologia, a mídia, a informática, tudo não abrir esse ficar de olhos. Todas as coisas podem acontecer. Pelo mover do Espírito de Deus, um grande avivamento pode vir sobre todo o mundo. E onde nunca se ouviu do Evangelho, alguém pode ser levado, falar naquela língua dificílima de aprender, que não tem nada ainda na palavra, no vocabulário escrito daquele povo, e Deus pode levantar alguém movido pelo Espírito de Deus e enviar aquele povo para acreditar, não é verdade? Então, o que nós temos que pensar? Nós também, cadê o controle? Nós também não temos o controle. Se alguém quer, nós também compreendemos de dizer assim, vai acontecer, mas ainda vai demorar 30, 40, 50 anos. Porque se o Senhor desejar, ele falar assim, o meu Pai, o meu tempo se cumpriu, nesse momento ele está movendo a história de toda a humanidade, enquanto nós estamos aqui, que tudo pode acontecer. E é por isso que Jesus disse que nós devemos viver diariamente como quem pensa que ele pode voltar hoje, nesta noite. Porque se nós pensarmos assim, ele não volta hoje, então aí nós vamos preparar todas
acontecer. Se a gente achar que ele vai voltar na noite de amanhã ou daqui uma semana, então a gente vai se preparar para isso. Mas ele diz, eu veio como ladrão. E ele diz ainda o seguinte, quem sabe o tempo da volta do Filho do Homem